Enquanto ele a beijava, ela simplesmente apertava o tecido da capa dele. Foi quando ele olhou para ela e perguntou: "O que você teria feito se eu não chegasse na hora certa?" Ela respondeu: "Eu não achei que eles atacariam o portão." Novamente ele ficou bravo. "Você não deveria estar lá em primeiro lugar." Ele falou enquanto ela olhava para ele. "Você nunca, jamais deve se colocar em perigo, entendeu?" Ela simplesmente balançava a cabeça em sinal positivo. Abraçando-a, ele disse que quando a viu, sentiu o sangue dele gelar. Ele não tinha viajado dia e noite sem descanso apenas para encontrá-la daquele jeito. Foi quando ela colocou a mão no pescoço dele, viu que ele estava ferido. Acariciou o rosto dele. Foi quando ela notou: ele não estava irritado porque eu tomei o seu lugar. Só estava preocupado comigo. Estou feliz porque ele não me odeia. Bom, pelo menos ela achava que, por enquanto, ele ainda não a odiava. Mas é claro, sabia que chegaria o dia em que ele não suportaria mais a presença dela. No entanto, ele continuava dizendo: "Se eu tivesse chegado segundos depois, as coisas estariam bem piores e você..." Ele nem queria dizer o que poderia ter acontecido com ela. Não gostava de imaginar essas coisas. Ela se desculpou. Não queria ter preocupado ele tanto. Depois ele quis saber se ela tinha se ferido. Começou a observar se tinha algum ferimento no corpo dela. Jogando a capa dele no chão, pediu a ela que mostrasse. Ela ficou meio avermelhada. Ele disse que queria ver com os próprios olhos, por isso começou a desamarrar o corpete dela. "Se eu encontrar quer que seja um arranhão, vou cortar uma cabeça para cada machucado que eu encontrar em você", ele dizia. No entanto, realmente ela tinha um leve arranhão no ombro, e ele já começou a contar. "Aqui, já foi uma cabeça." Mas ela contou: "Calma, isso aconteceu quando eu bati em uma prateleira na biblioteca." Ele pediu a ela que não mentisse. "Não é mentira, eu realmente me machuquei na biblioteca", ela falou. Ela dizia que não estava machucada. No entanto, ele simplesmente já a colocou no colo. Depois jogou ela em um lugar macio e confortável. Queria confirmar por si mesmo. Começou a verificação. Enquanto isso, ela parecia sentir algumas coisas, até que ele notou que o joelho dela também estava com um leve hematoma. Ele ficou bravo. Isso acabou de selar a sentença de morte deles. No entanto, ela se lembrava da palavra do homem. Seria uma guerra iniciada se acaso algum deles não voltasse inteiro. Foi quando ela disse: "Calma, isso aconteceu quando eu tropecei no meu próprio pé e não dói. Por favor, não mate ninguém por causa disso." Ele estava furioso. Aquelas pessoas não só tinham tentado invadir as terras dele, mas também machucaram a esposa dele. Ele pensava que eliminar eles e as famílias e colocar fogo em tudo que tinham não era o suficiente. O que aconteceu hoje pode facilmente acontecer de novo, se eu não fizer deles um exemplo para que todos vejam as consequências, ele dizia. Ela pediu a ele que não fosse, pois ele acabava de voltar. E quando ele olhou para ela com ódio, ela pensou que não queria parecer lamentável. Foi quando ela disse: "Você terá que ir embora de novo se a guerra começar. Então vou ficar sozinha de novo." Ela sabia que estava tendo um comportamento infantil. Mesmo assim, não queria que ele fosse e a deixasse sozinha novamente. No entanto, aquele rosto meigo, ingênuo, quase inocente que ela fazia, deixava ele com o sangue fervendo. Mais uma vez tocou no rosto dela e acariciou, finalizando com um quente beijo. Ele queria saber o que ela estava fazendo com ele, já que ela foi a única pessoa em que ele pôde pensar esse tempo todo, e as últimas semanas para ele pareceram um ano. Ela pedia a ele que se comportasse, até porque estava se sentindo acalorada. Queria que parasse, mas ao mesmo tempo queria senti-lo mais perto. Foi quando ele pegou a mão dela e começou a beijar. Ele não sabia que tipo de feitiço ela tinha lançado sobre ele. Seja lá o que for, estava dando muito certo. Parecia que ele não conseguia mais viver sem ela. Foi quando conseguiu abraçá-la por completo.
Ele pensava que não conseguiria mais existir sem aquele rosto angelical. Pensava que pelo menos deveria tirar a armadura primeiro. Então ela pensou que não queria que ele se segurasse. Na verdade, ela queria engoli-lo inteiro. E foi assim que mais uma noite quente começou. Ela achava ele incrivelmente belo. E todas as vezes que ele olhava para ela, apesar de ela se sentir uma pessoa lamentável, toda vez parecia que ele estava extasiado em apenas vê-la. Só não sabia o motivo de todas as vezes que o olhar dele parecia assim, os dela se enchiam de lágrimas. Depois de terem conversado e se entendido, ele acendeu a lareira. Já estava próximo a ela enquanto Maximilian ainda estava aconchegada em seus lençóis. Não demorou muito para ela acordar, e o marido disse a ela que ela tinha um sono surpreendentemente leve. Foi quando ela tentou se explicar, que não tinha notado que ele havia se levantado. Ele falou que, é claro, ela deveria mesmo estar cansada depois de todo o tumulto que aconteceu com os invasores. Depois, falou que ele precisou se levantar para interrogar os intrusos. Ela ficou triste ao saber que ele havia ido conversar com eles. Ele disse que sim, que até mesmo convocou um sacerdote para verificar a identidade daquelas pessoas. Depois, ela quis saber se a identidade deles foi confirmada. Sim, aquele homem realmente era um nobre de Livadon, ele disse. Foi quando ela pensou, não acredito, cometi um erro. Se eu tivesse apenas deixado eles entrarem, nada disso teria acontecido. Mas foi quando ele completou. Mas eles mentiram sobre a tal reivindicação de Kaisa. Ele não é lorde, ou nem mesmo herdeiro. Quando o seu meio-irmão foi escolhido como herdeiro, ele roubou a herança da família e foi fugindo para Uidon. Pegando o queixo da jovem ruiva, ele dizia que supunha que ele estava perambulando com os cavaleiros quando ouviu sobre os vastos tesouros que ele havia recolhido do covil do dragão. Enquanto ela ganhava algumas carícias na orelha, escutava ele dizendo todas aquelas coisas e logo perguntou: então, ele veio aqui apenas para te ferir? O marido respondeu: aquele homem maldito não era louco nesse nível. Ele provavelmente estava pensando em roubar os nossos tesouros enquanto os cavaleiros estavam fora. Então fugi para Livadon. Eu aposto que ele nunca pensou que eu voltaria de Draxium para Anatol em apenas 8 dias. Sentado na beira da cama, ele avisou: aquele homem veio na pior hora possível. Ou melhor, eu cheguei bem na hora. Se não tivesse corrido para chegar aqui, as coisas teriam sido piores. Riften sabia que eles tinham 3 cavaleiros de alto nível e um poderoso dispositivo de fogo mágico. Depois rangeu os dentes e alegou que homens como aquele mereciam ter suas cabeças arrancadas. Foi quando ela se assustou com o modo que ele falou e tocou de leve no braço dele. Ele apenas observou aquele rosto angelical mais uma vez. Depois tentou se retratar. Mas você tá certa, sair para a guerra seria horrível. Eu mandei uma mensagem para o pai daquele bastardo assim que amanhecer. Ele saberá que deverá controlar o filho adequadamente e exigirei uma compensação. Enquanto falava da compensação, ele estava novamente acariciando o pescoço macio de sua esposa. Ele a abraçava. Foi quando ele sentiu o cheiro de rosas no ombro de sua amada. Ela imediatamente lembrou das palavras do mago. Sabão com cheiro de rosas? Os cavaleiros nunca usariam. Foi quando ele tocou o próprio cabelo e falou: tem algo estranho? É, seu cabelo cheira como rosas. É, imaginei que você iria preferir que eu chegasse bem. Eu acho que é isso, não é muito viril. Ela não acreditava, apenas observava a forma com que as gotas d'água caíam do cabelo dele. Era estranho. Ela sempre imaginou que aquele homem seria mais violento e apavorante do que o próprio pai. Nunca imaginou que ele seria tão adorável. Era estranho, ela pensava essas coisas, enquanto colocava as 2 mãos no rosto dele e o observava enquanto ele olhava de perto em seus olhos. Daquela vez, ela puxou o rosto dele para ganhar um beijo, olhava para ele e dizia: eu gostei. Você cheira bem e você é sempre viril. Ele apenas observava os cabelos ruivos dela que cobriam parte do corpo. Tudo que ela fazia deixava ele extasiado novamente.
Ele não pôde aguentar. Se aproximou e beijou-o lentamente. Ela não estava disposta a deixá-lo sair do aconchego dos braços dele. Vendo que ela gostava e estava bem mais carinhosa, e olhando-a de cima para baixo, dizia: "Eu acho que eu vou sempre usar esse sabonete." O dia estava quase clareando. Não demorou muito para amanhecer completamente. No castelo, alguns pássaros voavam no céu, enquanto a empregada lustrava os novos vidros das janelas. Não demorou muito para que as servas vissem a senhora do castelo descendo com sua serva pessoal. Todas elas, assim que viram Maximilian, se curvaram diante dela. Enquanto ela passeava, pensava: eu não posso ser a única relaxando quando Riften está trabalhando sem qualquer descanso adequado. Preciso comer rápido, pois tenho um assunto para tratar. Ela ia caminhando com seus sapatos dourados com algumas pérolas. Parecia que já estava acostumada a se vestir assim adequadamente. Foi quando chegou na sala de refeição e estava um silêncio. Ela simplesmente fitou o olhar em todos, sem se mover. Foi quando escutou alguém perguntar a ela: "Como estão os seus ferimentos, minha senhora?" Ela olhou para o lado da pessoa que falava com ela. Era um mago. Ele parecia totalmente exausto, como sempre parecia nas manhãs. Ela, apertando uma mão na outra, dizia que foi apenas um arranhão. Ele puxou uma cadeira para que ela sentasse. "Pensei que seria isso mesmo. Por favor, se sente", ele disse. Enquanto ela sentava, ele pediu que alguém trouxesse algo para a senhora comer. Ela observava todos na mesa e pensava: achei que os cavaleiros só comiam aqui em ocasiões especiais. Ouvi dizer que geralmente comem em seus aposentos. No entanto, todos eles estavam ali, em um silêncio apavorante. Todos os lados que olhava era silêncio. Foi quando ela se virou e perguntou ao mago: "Onde está Riften?" Mostrando todo o tédio que o mago estava enquanto colocava a mão no rosto, ele falou: "O senhor foi inspecionar os reparos, e eu acredito que ele está descontente com o portão de aço." O mago pensava que agora ele ia querer um dispositivo de barreira mágica instalado o mais rápido possível. Contava para a senhora, enquanto a empregada ao fundo começava a servir as refeições, que o senhor do castelo sempre foi obcecado pelas defesas do castelo, e agora aqueles malditos nobres tinham piorado tudo. Enquanto a refeição dela era servida, o mago contava que agora teria que criar um dispositivo, e ele provavelmente trabalharia até a morte para isso. Mas ela achava que quanto mais seguro, melhor. Ela comia aquela refeição enquanto imaginava que seu mago estava falando sério sobre criar tal dispositivo, mas deveria ser bastante exaustivo. Enquanto ela colocava a colher de sopa na boca, ouviu alguém chamando ela. Era novamente o mago, que perguntava a ela se tinha conhecimento de matemática básica. Após ouvir aquela pergunta, ela sabia que alguma coisa ele deveria querer com ela, por isso resolveu fazer cara de paisagem. E os dois ficaram calados um tempo olhando para o pão e para a sopa na mesa. De repente, ele escutou ela falar: "Nossa, essa sopa tá boa, né?" Enquanto ela fingia que não tinha ouvido a pergunta dele. No entanto, ele encarou ela. "É assim, minha senhora, que retribui a minha bondade?" Ela percebeu que não tinha como fingir que não tinha ouvido. "Olhe, eu não sou boa o suficiente para ajudá-lo", ela falou. Colocando a mão nos cabelos, ele disse que sabia disso, mas não estaria pedindo se fosse algo tão desconfortável para ele. E se não estivesse tão desesperado, jamais pediria ajuda. Ainda colocava a mão no peito, no rumo do coração, para enfatizar aquele momento. Enquanto os outros cavaleiros continuavam comendo em silêncio e alguns tomando suas canecas de bebida, ele continuava falando: "Espero que você não tenha se esquecido, senhora, do quanto pediu a minha ajuda." Ela continuava dizendo: "Acho que não tô qualificada." Até que aquela situação ficou chata demais e um cavaleiro se interferiu. "Pare de perturbar, mago. Está sendo rude com a senhora do castelo?" Foi então que ele começou a encarar ainda mais a senhora ruiva. Notava que estava sendo ignorado por ela. Até que ela, de cabeça baixa, falou: "Certo, eu vou te ajudar."
Ele, ainda olhando para ela, disse que assim ela teria a eterna gratidão dele. Enquanto o outro cavaleiro perguntava: Olhem, vocês dois agora estão se dando bem. Bastante desconfortável, Maximilian dizia que o mago havia ajudado ela nas questões da reforma do castelo. Foi quando aquele homem apertou o punho, levando-o à boca, e depois disse: percebi que o castelo dela estava melhor agora. Ela agradeceu, meio avermelhada. No entanto, um deles não estava muito satisfeito. Puxou a cadeira para trás, se levantando, e disse: Vamos terminar de comer logo. Aquele era um homem alto e loiro, parecia bastante irritado. No entanto, o outro não estava nem aí, simplesmente acenava com a cabeça. Parecia que todos os cavaleiros tinham alguma coisa para falar com ela. Um de cabelos violeta falou: Minha senhora. No entanto, ela apenas olhou para o homem para ver o que ele ia falar, enquanto o mago continuava a remexer sua comida com uma grande colher. Ela baixou a cabeça, achava que estava sendo um incômodo para os cavaleiros. Mas o mago não ia ficar calado. Você realmente não pode culpá-los por essa atitude. O duque foi muito injusto com eles. Afinal, ela continuava de cabeça baixa, enquanto ele remexia a colher na sopa e falava: Embora seja verdade que a luta contra os dragões trouxe grande fama e honra à ordem, ele se referia a quando Riften precisou ir às Colinas Geladas para enfrentar o Dragão Vermelho, poderia ter acabado de uma forma bem mais horrível se a sorte não tivesse conosco. Ele se lembrava de todos aqueles soldados bastante machucados e falava: porque o Dragão Vermelho não era uma besta comum e nem fácil de ser eliminada. O Duque forçou aquela campanha em cima do Lord Riften, apesar de estar totalmente ciente dos perigos. E para piorar as coisas, ele olhava para ela enquanto dizia: a esposa que ele recebeu em troca nem fez os esforços mínimos para cumprir os seus deveres. Ela achava aquilo tudo muito injusto, olhava para ele querendo uma resposta. Ele apenas concluiu, enquanto ainda observava para ela: Olhe, é como eu enxergo a situação. Os cavaleiros também pensam assim. O semblante dela de repente mudou. Fechou o senho e falava: Eu realmente não sabia. Alguém avisava para ela que não deveria chorar pelo leite derramado. Ela era a esposa do Lorde, independente da opinião das outras pessoas. Enquanto isso, ela escutava. Estava parecendo que estava sentada na cadeira em um lugar solitário. Ela não estava mais satisfeita. Por isso, resolveu sair daquele local. Ela pensava que entendia o desprezo deles por ela. Pensava: eles devem achar irônico me ver agindo como a senhora do castelo agora, já que estive tão indiferente aos perigos em que os coloquei. Enquanto isso, ela caminhava sozinha pelo castelo. Posso dizer a eles que eu não sabia que alguém foi me buscar, mas perante eles só pareceria uma desculpa. Foi quando a empregada chamou. No mesmo instante, Maximilian ficou paralisada. Ela escutava aquela serva dizendo que o Lorde estava procurando por ela. Depois, pediu que Maximilian a acompanhasse até o jardim. E lá estava o Lorde, observando tudo o que estava acontecendo com os trabalhadores. Até que ele se virou e viu Maximilian. Que era tudo aquilo? Ela perguntava. Foi então que ele olhou para ela e disse: Eu te falei que estaria presente, não foi? Pegou na mão dela e pediu ela que se aproximasse. Ela olhava com carinho, via uma crina dourada ser lançada ao vento. Até que observou direito. Aquele cavalo era a coisa mais linda que ela já tinha visto. É para você. O que você achou? Disse o marido. Enquanto isso, ela observava os olhos negros daquele cavalo dourado. Foi quando ele falou: Achei que os meus cavalos eram muito grandes e agitados para você, já que são especificamente para cavaleiros. Agora, ela pode ser jovem, mas é treinada e muito maleável. Ela estava satisfeita, até mesmo fez um carinho. Nunca tinha visto um animal tão belo. Depois, perguntava: É realmente para ela? Ele parecia irritado. Já te falei que é sua. Além disso, ninguém mais aqui cavalgaria em um cavalo tão delicado. Ele apenas queria que ela dissesse se havia gostado do presente ou não.
Eu gostei, disse ela. Disse que realmente havia agradado daquele presente. Ela nunca tinha recebido algo tão incrível. E quando dizia isso, o vento tocava levemente os seus cabelos, deixando o rosto avermelhado. Ele achava difícil de acreditar, já que ela era filha de um duque com muitas riquezas e várias propriedades. Mesmo assim, caminhou até próximo a ela e mais uma vez roubou dela um beijo apaixonado. Ela simplesmente olhava para ele enquanto ele dizia que queria mostrar para ela o resto dos presentes. Foi quando ela se assustou. Tem mais? Realmente tinha uma pilha de presentes, eram todos para ela.